Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom dia para você. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Estamos aqui por mais um dia para glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor dos Exércitos. Quero dizer que você que está aqui comigo desde o começo, do início, aliás, desse canal, que o Senhor continue te abençoando, meu irmão. Você faz parte de um grande projeto, de um grande cumprimento que o Senhor tem, na minha e na vida de inúmeras pessoas que têm aí a incumbência de levar a mensagem do Senhor. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de reflexão, de motivação, de incentivo para as nossas almas. Receba uma injeção de ânimo na sua vida para que você possa prosseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu tive uma imensa oportunidade de fazer parte de um culto de ensinamento. Afinal, culto de ensinamento, escolas bíblicas dominicais, cultos de doutrina, não existirão cultos melhores do que esse. Afinal, durante todo o ministério terreno de Jesus, você vai ver que todas as vezes que Jesus ele pregava, ele falava, sempre era voltado para o ensinamento. Porque tinha como missão ali, ele ensinar as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Então o ensinamento é o melhor culto para que você possa aprender e conhecer mais sobre o Senhor. Afinal, a Bíblia vai deixar claro que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então ontem foi um culto assim extraordinário porque o tema foi bem abordado acerca de missões. Cultos missionários. Missão, eles usam, aliás, essa frase, mas que missão está no coração de Deus. Quando você acompanha a Bíblia, você acompanha os textos bíblicos, você vai ver que, de fato, o que o Senhor Jesus fez no seu ministério e o que Deus já havia falado acerca dele no Antigo, tudo apontando para o novo, em cumprimento do novo, você vai ver que é Jesus falando acerca da salvação. Que o reino de Deus estava próximo, preparando pessoas, ensinando pessoas para que eles então pudessem ser salvos. Por mais que eles se aproximavam de Jesus, recebiam as suas curas, enfim, e tinha a libertação, e acontecia muitas e muitas coisas, sempre o foco maior, além das curas, tenho que talvez pensar que a cura era uma estratégia para atrair. Mas que o principal, o foco de Jesus, era que eles conhecessem a palavra e que eles fossem salvos. Então, nos dias de hoje, não é diferente. Até mesmo no andar de um culto, até mesmo nos trabalhos em que nós realizamos, independente de qual ministério você pertence, qual denominação, qual instituição você seja, na verdade, nós ainda fazemos parte do corpo de Cristo. E sendo participantes do corpo de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Jesus estabeleceu na sua palavra. Então, ontem naquele culto de ensinamento falando sobre missões que está no coração de Deus, e geralmente a pergunta é, e no seu? Ou seja, se está no coração de Deus, a pergunta é, você também tem o mesmo desejo? E parte da minha oração antes final foi dizer ao Senhor que Ele acrescente em nós esse amor pela obra dele, esse amor pelas almas. Porque se você não tiver amor pela obra e pelas almas, logo você não terá interesse em fazer evangelismo, não terá interesse em fazer parte dessas obras missionárias para atrair mais pessoas. E a obra missionária ela está em volta de inúmeras coisas, desde um evangelismo, um culto no lar, desde um culto público, desde um culto na rua, desde ali você ensinar pessoas em seus lares quando estes querem aprender sobre a palavra, desde, enfim, ensinamentos, levar alimento, roupas, enfim, você prestar solidariedade e ajuda para essas pessoas. Isso tudo faz parte de uma obra missionária. E nos dias de hoje isso tem sido muito escasso. Eu vou falar algo aqui que talvez vai soar um pouco polêmico, mas é a verdade. É a verdade. E em relação à palavra e à verdade, ela precisa ser dita. E quando o Senhor me chamou, como o Senhor chamou a cada um dos irmãos que estão aqui, nós sabemos que nós devemos ter a coragem que o Espírito Santo nos dá
para falar o que temos que falar. E a verdade é que muitos cultos, eles realizam, aliás, cultos missionários apenas por nome, mas na prática não fazem a obra missionária, não fazem a obra missionária, que é levar o ide, levar o alimento, falar de Jesus, ir nas praças, ir nos lugares. Então você vai ver que tem sido esquecido um pouco, né, o verdadeiro princípio em relação à missão. As pessoas preocupadas com cultos, se esquecendo de almas. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Você também vai observar que no hino da APA, número 16, vai dizer assim: posso, tendo eu as mãos vazias, com Jesus me apresentar? É uma pergunta. E eu ouso a responder que você não pode. Então a obra missionária, ela é extremamente importante. A obra missionária, ela é extremamente importante. Porque de fato é isso que Deus quer, que vidas sejam alcançadas. E a pergunta é: o que nós temos feito para que pudéssemos aí ajudar no avanço do reino de Deus? Hebreus, no capítulo 2, vai dizer assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então você vai ver que se tudo que Deus falou, se não, tudo que Deus falou se cumpriu, ele está falando que o autor aos Hebreus está falando: olha, convém que nós nos atentemos com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido. Se tudo que ele disse, tudo que ele falou, se cumpriu, se quem eram os anjos, olha só, irmão, isso aqui é forte, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós? Como que nós vamos escapar se nós vivemos uma vida que não agrada a Deus, não cumprimos aquilo que Deus falou sobre a sua palavra, principalmente em relação também à missão? O que a Bíblia vai dizer? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que hoje os tempos são outros. Estratégias, né, para evangelização, para propagar a palavra do Senhor são múltiplas. Afinal, uma delas é a parte midiática, que é o que nós temos feito aqui no canal. Porque tem inúmeros outros canais no YouTube que você vai ver que também estão fazendo o vídeo do Senhor. Ainda que eles não vão, uns vão contribuir, outros vão orar, outros vão fazer dessa forma. Porque é a forma que tem assim, né, digamos, o maior alcance. Então, de uma certa forma, irmãos, nós precisamos fazer aquilo que Deus falou. Às vezes é com o vizinho, às vezes é com um parente, às vezes é com alguma familiar, às vezes é no trabalho. Mas o vídeo do Senhor, ele precisa ser propagado. Não dá para nós apenas dizermos que somos cristãos, que somos servos do Senhor, que nós amamos a obra, amamos o reino, amamos e vestimos a camisa, nós temos uma causa e nunca ter feito nada. Nunca ter feito nada. Isso não existe. Isso não existe. Então, aonde você estiver e por onde você passar, você precisa ser um exemplo vivo de um grande testemunho. Precisa anunciar a palavra de Cristo. Claro que não, né, irmão, incutir na cabeça de ninguém de uma forma que a pessoa não queira. Não é isso. É sobre você evangelizar com uma estratégia que o Espírito Santo de Deus vai te dar no momento certo. Acredite nisso. Então, aqui está falando, portanto, convém-nos que atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nós nos desviemos dela. Tudo o que foi falado, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Isso tudo serve para que nós tenhamos mais firmeza em meio à caminhada. E ver que não tem motivos nenhum para nós nos desviarmos desse evangelho, desse caminho, desviarmos, né, disso que o Senhor tem para a tua vida. Porque é só se atentar com mais diligência. Olha tudo que Ele disse, olha tudo. Tudo se cumpriu. Todos aqueles que desobedeceram receberam a sua justa retribuição. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor receberam a sua justa retribuição. E nós que servimos a Deus naquele grande dia, não poderemos nos apresentar de mão vazia. Possa ser que ao alcance desse canal, eu não tenho como mensurar a quantidade de pessoas que pode ser alcançada. Mas uma coisa é certa, nós estamos fazendo a nossa parte. Tem inúmeras outras, denominações, religiões, que de um jeito deles, irmão, errado ou não, eles estão fazendo. O foco é, estão fazendo. E mandei, mas não é o certo. O foco é, eles estão fazendo. Porque eles estão dando o máximo dentro daquilo que eles acreditam. Foi até um ponto que eu disse ontem. Repare que Saulo, não é que ele foi transformado, irmão, em um Paulo. As pessoas dizem isso, mas na verdade Saulo e Paulo é a mesma coisa. Só que um é um nome grego e o outro é um outro nome. Só que Paulo e Saulo é a mesma coisa. Não é que ele era um Saulo e aí Deus foi e transformou ele em um Paulo. Os dois é a mesma pessoa. A diferença é que em determinado local ele era conhecido como Paulo. Mas ele não deixou de ser Saulo. Ele ainda era a mesma pessoa. O que mudou nele? Todo o seu caráter. Após o encontro com resplendor de glória no caminho a Damasco, cai por terra todas as suas convicções pessoais e ele se torna um grande homem de Deus. Mas antes disso, no que ele acreditava, ele se empenhava, ele dava o seu melhor. Perseguia, encerrava na prisão, arrastava, pegava a carta. Olha o que a Bíblia fala, olha, ele respirava ameaças, olha, ele tinha um desejo. Ele fazia o quê? Dava o seu melhor. O foco é esse, irmãos. Naquilo que ele acreditava, ele dava o seu melhor. Agora você acha que agora que ele tem um encontro com Cristo, ele não fez o seu melhor? Quantas são as pessoas que quando estão no mundo, em relação a qualquer situação, elas se dão, 100%. Talvez é um jogo de futebol, talvez é um jogo em casa, é um estádio, dá aquele gol e grita e faz o seu melhor. Ou quando trabalha, quer mostrar serviço nos 3 primeiros meses, porque quer, aliás, passar da experiência, quer ser contratado, dão o seu melhor. No início de um relacionamento, tá namorando, tá conhecendo, dão o seu melhor. E depois, quando consegue, tende a dar uma esfriada. Olha o que a Bíblia vai falar. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A quem? Aos Efésios. A carta que foi destinada a Éfeso. E se você ler Efésios 1,15, vai dizer que eles eram conhecidos como alguém que tinha um grande amor pela obra. Mas olha lá na frente, lá em Apocalipse. Olha, eu tenho um contra ti que você deixou isso aí de lado, hein? É melhor pegar de volta. Eu tenho contra ti. As pessoas dão o seu melhor naquilo que elas acreditam. Saulo fazia isso. Agora, encontro com Cristo, agora ele deu mais que 100%. Naquilo que ele acreditava, ele deu o seu melhor. E nós, como servos de Deus, não podemos ser diferentes. Nós não podemos nos apresentar de mão vazia. Convém que nós venhamos nos atentar diligentemente para tudo que já foi falado. Tudo que o Senhor falou se cumpriu. E todas as coisas que ainda não se cumpriram vai acontecer, e eu creio nesta palavra. O que nós temos feito? Qual é o empenho que nós temos tido? Não dá só para falar sobre a obra missionária e não agir a respeito da obra missionária. Não dá para dizer que eu amo meu irmão. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago, se você sabe o que tem que fazer, você não faz, você peca. Você tem obras? Você tem fé? Mostra minhas obras. Temos que fazer a nossa parte. É alguém que pede comida, você tem que fazer, você tem que dar. É alguém que conhece o Evangelho, que precisa ouvir o Evangelho, você aplica o Evangelho. Eu conheci pessoas, irmã, no decorrer dessa caminhada de 23 anos de Evangelho, 23 ou 24, conheci um homem que hoje ele já faleceu. O nome dele era Paulo. E ele era um homem assim que ele era morador de rua, sabe? Todas as vezes que ele chegava no portão onde eu morava, eu era mais nova.
ele sempre queria um prato de comida e tinha um rapaz lá que ele falava assim pra ele, ó, você vai primeiro ouvir a palavra, depois que você ouvir a palavra eu vou te dar um prato de comida. O cara ficava lá sentado ouvindo, só porque queria comer. Você não acha que se esse rapaz tivesse primeiro dado um prato de comida, suprido primeiro a sua necessidade, para depois falar de Cristo, quais são as chances desse homem ter sido salvo, ou ter, antes de ter morrido, ter conhecido ao Senhor? Por que eu digo isso? Porque ele morreu de cirrose, esse Paulo. Ou seja, ele sentava todos os dias, só ouvia a palavra porque sabia que no final tinha um prato de comida. Talvez isso for uma estratégia do outro rapaz, não sei. Mas a verdade é que há necessidade das pessoas, elas precisam ser sanadas. E através das nossas atitudes em suprir as suas necessidades, é que elas vão conhecer o Jesus que você tanto prega, o Jesus que você carrega na sua vida. Então, o que nós temos feito? O que a Bíblia vai dizer no livro de Mateus 25? Quando eu tive fome, tive sede, estive nu, estava na prisão. Quando, Senhor? Quando que nós fizemos isso? Quando? Quando você fez aos meus pequeninos. Quando você faz a obra missionária que você faz, você vê, olha o que eu disse no começo. Jesus, ele curava pessoas. Era a necessidade da alma, necessidade física primeiro. Fome, multiplicava pão, necessidade física primeiro. E assim eles conheceram que só ele poderia suprir a sua necessidade, que era espiritual. A obra missionária, o ide do Senhor, é para todos. E o que nós temos feito, irmãos? O que nós temos feito? Convém-nos atentar. Lembra-se do seu Criador. Olha o que diz o Eclesiastes 12. Lembra-se do seu Criador no dia da mocidade. Era o texto até que eu ia ler antes. Era o texto, aliás, que eu tinha preparado para falar. Aí eu lembrei-me desse e foi para esse. Mas lembra-se do seu Criador no dia da mocidade. Antes que venham os maus dias e você olhe para ele e não tenha um contentamento. Lembra-se, enquanto você tem a oportunidade, faça. Porque vai chegar o dia que você não vai mais conseguir fazer devido, a questões físicas. Os tempos vão se passar, a velhice vai chegar para todos e você vai encontrar algumas impossibilidades mediante a sua saúde, algumas coisas que é inerente ao ser humano conforme vai envelhecendo. E enquanto você tem vigor, enquanto você pode fazer, faça a obra de Deus. A pergunta é, missões está no coração de Deus. E no seu? Você ama a obra missionária? Você ajuda, você contribui, você ora, você dobra o joelho pelos aqueles que estão sofrendo em outros países em que o Evangelho de Deus nem pode chegar, porque senão ele sofre perseguições? Nós temos feito pelo menos isso, meus irmãos. Faça a sua parte, divulgando essa palavra, compartilhando esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, ative as notificações. Eu tenho feito uma gravação por semana, depois eu pretendo fazer mais, mas vamos com um pouquinho mais de calma. Tem sido dias muito corridos, mas o importante é que esta parte, ela não vai deixar de ser feita. Nós vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Me ajude compartilhando esse vídeo. Obrigada para você que ficou até aqui. Deus abençoe a tua vida, meus irmãos. E não se esqueça, a obra missionária, ela se dá não por palavras, mas com ações. Façamos a nossa parte. Ore, contribui, leve o Evangelho. Ajude, vista a camisa, levante a bandeira. Tome essa causa, a causa do Evangelho. Essa missão e esse desejo, esse amor, precisa também estar em seu coração. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos.